Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, estamos no tempo de Advento, e nesse tempo de Advento, o Senhor nos chama a estar atentos, a vigiar, como nos disse na semana passada. E nesse final de semana, o Senhor nos pede para preparar, os seus caminhos. Nesse começo, assim, a gente pode dividir, melhor dizendo, o Advento em dois tempos. Agora, do início do Advento, é dia 16, 17 de dezembro, que é onde a gente se prepara mais para a segunda vinda de Cristo. E depois, desses dias, a gente vai se preparar para a primeira vinda de Cristo, a vinda dele no Natal, sua encarnação, o seu nascimento, melhor dizendo. E então, na pessoa de João Batista, que vai aparecer no Evangelho, o Senhor nos pede para preparar os seus caminhos, preparar os caminhos, ou seja, ser como vai nos dizer São Beda, como que anjos, ou seja, mensageiros, da palavra de Deus aos outros, mas que também essa palavra de Deus possa chegar ao nosso coração. E preparar os caminhos do Senhor. O que é preparar os caminhos do Senhor? Então a gente pode talvez ter um modo interno, melhor dizendo, externo, primeiro preparar os caminhos do Senhor e depois um modo mais interno. Então nesse modo externo, vai nos dizer, São Beda, preparar os caminhos do Senhor é pregar a reta fé, e as boas obras, ou seja, tanto com as palavras, o ensinamento, mas também com a vida, pregar essa palavra de Deus encarnada, ou seja, nessa reta fé e nessas boas obras, no qual a gente vai preparar o caminho, ou seja, preparar a estrada de Jesus, esse caminho de Jesus até o coração das pessoas. E só que, claro, a gente vai preparar o caminho, mas quem vai trilhar o caminho, é Cristo, e Ele sabe o momento de trilhar esse caminho. E Ele, Cristo, vai bater a porta, dessa pessoa, dessas pessoas que nós estamos preparando um caminho, Ele bate a porta de todos, Ele vai dizer, eis que bato a porta, se alguém me abrir a porta, entrarei, Apocalipse 3:20. E tem uma imagem assim, bem interessante, que agora não me lembro o autor, mas é uma pintura no qual Cristo, está batendo a porta e a porta não tem maçaneta, não tem abertura, não tem como abrir ela por fora, é por dentro, ou seja, é a pessoa, que vai abrir a porta, do seu coração para Cristo, de dentro para fora, Cristo não força, a pessoa, Cristo não força a entrada, mas Ele quer entrar no nosso coração. Mas também, nós podemos preparar os caminhos do Senhor, os caminhos de Cristo de uma forma mais interna, que seria como nos diz São João de Ávila, que nós temos que expulsar o outro hóspede, nós temos que varrer a poeira que ele deixou com a vassoura da memória e jogar lá fora na confissão e depois molhar esse chão, limpar esse chão com as nossas lágrimas de arrependimento. Então, expulsar o outro hóspede, ou seja, expulsar
demônio, Satanás, né? O inimigo que pode ter tomado o lugar de Deus em nosso coração, né? De acordo com os nossos hábitos, talvez as nossas crenças e, né, nossas ações assim, né, do dia a dia, que vai tirando o lugar que é próprio de Deus, próprio de Cristo, colocando Satanás, né, nesse lugar. E nós temos que expulsar esse hóspede, ou seja, largar, né, esses hábitos maus, expulsar ele da nossa vida, né, não deixar mais que ele entre em nossa vida, né? E temos que varrer essa poeira, né, que ele deixou na nossa vida, quer dizer, que nós deixamos, né, que ele deixasse isso, né, que nós permitimos que ele deixasse essa poeira na nossa vida, ou seja, nós pecamos, né, e temos que varrer, né, essa poeira vai nos dizer São João de Ávila, né, seu livro Mistério do Natal, né, perdão, são 3 homilias dele, compiladas nesse livro, que ele vai dizer, né, que é a vassoura, a gente tem que juntar essa poeira com a vassoura da memória, ou seja, lembrar, né, dos pecados, né, perscrutar, né, a vida, né, e ver, né, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, né, algum exame de consciência, né? E temos que, né, depois dessa poeira ajuntada, né, temos que jogar lá fora, né, colocar, né, na pazinha, né, e jogar ela fora. Né? E esse jogar fora é a confissão. A gente vai limpar a nossa casa. Por isso eu convido, né, nesse tempo agora de advento, nós possamos fazer um bom exame de consciência, né, e procurar também um sacerdote para nós possamos, né, nos confessar, né, e realmente limpar o nosso coração para que Cristo entre, né, e possa ser gerado em nosso coração, possa nascer em nosso coração e lá possa habitar, né? E depois nós temos que limpar esse chão, né, molhar ele, né, com as nossas lágrimas, né, de arrependimento, vai dizer, né, São João de Ávila, ou seja, né, o arrependimento, né, por esses pecados, né, esse arrependimento, essa contrição que vai depois seguidas, né, de boas obras, que vai limpar, né, realmente esse coração, né, que foi sujo, né, que ficou sujo pelo pecado. Então, que nesse tempo de advento possa nos servir, né, para preparar o nosso coração para a vinda de Cristo, tanto, né, para o Natal, mas também para a sua segunda vinda, né, que todos nós, né, a gente sabe que a gente vai morrer um dia, né? Então, nesse dia será o nosso encontro com Cristo. Então, devemos estar sempre preparados, né, sempre preparados, né? Sempre ter esse coração limpo, né, e que possa ser sempre morada de Cristo, sempre, sempre morada de Cristo. E aí está a nossa felicidade. Então, tenha um ótimo final de semana e também, né, poder deixar o seu like ou dislike e também comentar o que achou, talvez alguma sugestão, e também esse vídeo possa chegar, né, a mais pessoas. Se inscreva no canal e até o próximo final de semana.